Saudações a todos, sou Marcos Arindo Babalou e Calgundá e este é o canal do YouTube associado ao blog, o blog que tem textos, www.orumilá-ifá.com.br. O blog é muito antigo, tem muitos textos lá, faz tempo que eu não atualizo com texto novo, mas já falei com muita coisa. Tem hora que a gente não consegue mais inovar assuntos, né, quando a gente aborda muita coisa, mas tem assuntos interessantes de entrar. Então, quem gosta de ler, procura o blog. Quem gosta de ler também tem a Amazon, né? Você vai na www.amazon.com.br, a grande livraria digital, e lá você encontra 3 livros que eu já fiz. Vou fazer mais livros mais profundos, inclusive, né? Que estão em elaboração, né? E que vai estar lá, e os livros abordam 3 assuntos interessantes, abordam oráculo, poder feminino. Então, quem gosta de ler também, os livros estão no formato Kindle, não tem um livro físico aí no formato físico, talvez eu tenha. É bem complicado, é um pouco de trabalho, eu não estou afim de fazer isso aqui agora. Mas tem um livro em formato Kindle, que é perfeito para você ler, se você tem um Kindle, que está bem acessível, tá? Bom, neste vídeo eu vou falar de uma forma diferente, né? Tem várias formas de você falar um assunto. Eu vou falar de uma forma lateral para você fazer as suas conclusões do assunto, que pode sombrear muita gente. A religião é uma fantasia. Isso aqui quando a gente fala de religião, somos pessoas criativas que ficam imaginando coisas, ou seja, que Deus na verdade não existe, a gente fica colocando isso, né? Então, e nós religiosos somos pessoas aí que ficamos inventando, temos uma fé baseada em nada, como muita gente acredita. Então, eu vou falar sobre isso bem simples, de uma maneira diferente, né? Vou falar de forma bem simples, para vocês avaliarem, né, sobre essa nossa posição de religiosidade, tá bom? Então, quem tiver interesse, continua, senão, cara, tem mais vídeos no canal aí. Bom, vamos lá, esse aqui é um vídeo curto, eu já gastei quase 2 minutos para fazer essa pequena introdução aí, né? Mas então, é porque assim, como eu falo assim, eu tomei cuidado de abordar, porque existem algumas formas de a gente falar do assunto. Às vezes a gente vai lá, ortodoxamente, vai lá pelo dentro, vai falando sobre um monte de coisa, e a outra você faz uma volta assim, né? E aí a pessoa acaba chegando no mesmo ponto, né? Então vou tentar usar uns argumentos aqui colaterais para falar sobre essa questão da religiosidade. A primeira, eu quero lembrar você o seguinte, de muita gente que já estudou teologia, já estudou profundamente, já pensou sobre isso, né? Houveram os clássicos, depois eu vou comentar sobre a questão dos clássicos em outro vídeo aí, né? Platão, Sócrates, que comentaram sobre filosofia, e falaram sobre religião também, né? Aspectos de religião, outros, Kant, Nietzsche, que criticaram. Existe muita gente que abordou esse assunto é extremamente abordado, teólogo. Então, assim, se você quer se debruçar sobre essa questão da religiosidade, da fé, de várias maneiras, tem uma abordagem diferente. Tem uma abordagem devocional como Santo Agostinho, que foi um teólogo importante, né? Independente de ser católico, ele aborda a questão de Deus. Você tem uma São Tomás d'Aquino, que é uma linha mais racionalista, né? Uma linha tomista, uma linha interessante. Gosto bem dela. Então, você tem essa linha, então você tem várias pessoas, então você tem uma literatura muito grande, mas o que pode perdurar em sempre essas pessoas, e é o que eu estou trazendo na discussão aqui, é isso, né? A religião é uma fantasia, uma coisa imaginada, ou seja, na verdade a posição certa dos ateus, a pessoa que é independente, eu acho que não, tá certo, né? É que eu vou explicar para vocês aqui por alguns argumentos simples, porque que a religião não pode ser uma fantasia, tá? Bom, a primeira coisa que eu vou fazer uma citação que eu já fiz no outro vídeo, mas nem todo mundo vê todos os vídeos, né? Que eu falei que o C.S. Lewis, que foi uma pessoa que era... O C.S. Lewis é interessante, né? O C.S. Lewis ele era ateu e se converteu, né? Foi o Tolkien que converteu ele, né? Então, o C.S. Lewis, ele fez uma vez uma frase importante que que ele dizia o seguinte, que a pessoa para ser ateu, ele tinha que ser uma pessoa mentalmente preguiçosa, ou seja, ele não podia querer pensar, porque se ele gastasse muito tempo pensando, ele não conseguiria ser ateu, porque basicamente o ateu tem que se isolar do pensamento, do raciocínio, para poder adotar essa posição. Né? Ele evoluindo, ele entender, ele vai dizer assim, cara, não pode ser, o ateísmo não pode ser uma solução para o nosso mundo. Porque eu estou repetindo, porque eu também, em algum momento da minha vida, em que eu sou pessoa de formação exata, engenheiro, né? Mas há muito tempo atrás, quando vendo essa profusão de ciências, de informações, né, ditas científicas e tal, eu parei para avaliar e eu vou falar para vocês, estou sendo sincero, cheguei na mesma conclusão, assim, cara, é impossível você ignorar isso tudo e você querer dizer que você nasceu de uma partícula qualquer, né, do bóson de Red, né? Então, assim,
esqueci o nome da partículazinha, né? Acho que não tem como, né? Tem uma hora, por mais que você queira entender o mundo natural, os fenômenos, você é uma hora que você fica no abstrato, né? E você tem que acreditar em alguma coisa. Então, e mesmo assim, né? As coisas funcionam, as coincidências, a vida, o sentido. Para você acreditar que tudo é muito, eu vou falar isso agora, não quero antecipar, mas você tem que fazer um esforço, perdão, você tem que fazer um esforço mental, você tem que se isolar, tem que ter preguiça mental e sair, fugir do pensamento, tá? É isso que a primeira informação importante. Eu já me detive com isso, aí eu me transformei, eu fui uma pessoa religiosa por opção, não por falta de opção, não porque alguém mandou, porque eu tive meu tempo de questionamento e chego nessa conclusão que não tem como a gente querer entender de outra maneira. Eu gosto muito dessa frase do C.S. Lewis. Então, a primeira evidência que a gente tem é o seguinte, a questão da religião no mundo. Eu já falo isso várias vezes, eu vou repetir isso aqui, é uma coisa muito importante. Por quê? Olha só. Primeiro, lembrando o seguinte, que Deus é Deus, né? Deus, a gente não pode querer entender que tem... Você pode querer entender um modelo, né? Que tenha vários deuses, mas no final das contas tem um Deus, né? A coisa evoluiu, o entendimento do homem, da humanidade para o supernatural evoluiu para o entendimento de... Perdão. Entendimento que há um Deus, né? Aquelas correntes religiosas que diziam que tinha um monte, que as coisas eram todas divididas, eu quero dizer a vocês que elas naturalmente acabaram sendo eliminadas quando analisadas sobre a teologia, e todas as correntes religiosas que sobreviveram hoje, as principais, não estou falando daquelas coisas primitivas que tem lá no qualquer barranco do mundo, né? Mas as principais, eles entendem que existe um Deus, né? A nossa criação é obra de um Deus lá do Deus superior. Todas as religiões consistentes pensam dessa mesma maneira, né? Então essa entidade existe. O que é a religião, né? No que a gente está ligado, eu já expliquei aqui, vou falar rapidamente. A religião é a expressão de Deus para nossa informação, as orientações de Deus, a forma como ele se exprime para a gente nessa vida aqui é feita através da religião. Então a religião é uma coisa que Deus cria para se comunicar com a gente, ok? Bom, e nesse sentido eu invoco aqui a primeira coisa que a gente olha, e Deus, esse sentimento de Deus nasce com o homem. Por quê? Porque nós temos um mundo inteiro, nosso mundo é bem grande, né? Bem grande, né? E no mundo inteiro, ao longo de todas as décadas, a presença de Deus e a religião nasceu espontaneamente em todos os lugares da face da Terra. Você vai para qualquer lugar e você encontra lá manifestações de religião, manifestações de crença no divino enquanto Deus. Para você entender que isso foi uma epidemia mundial que se alastrou pela Terra, ou você querer achar, né, voltando ali no tempo, hoje não, que é muito fácil que as pessoas se comunicam, mas voltando ali no tempo e achar que aquilo ali foi uma coisa que um foi passando ao longo do outro, ao longo de milhares e milhares de anos, mais uma vez, você tem que fazer um esforço muito grande para você querer acreditar nisso, né? E é nisso que essas pessoas que não acreditam fazem um esforço para tentar colocar algumas teses. Essa questão desse esforço para desacreditar a religião começou com o humanismo, né? Logo depois do nascimento, o humanismo foi uma corrente que começou, o importante é o homem, não Deus, né? Uma reação ao período que a religião era dominante, e depois o Círculo de Viena que racionalizou tudo, né? Acho que são dois eventos importantes, fontes importantes disso. Mas então sempre existe um esforço, tem que buscar uma explicação natural. O que eu sempre digo é o seguinte, todas as explicações que os caras buscam como naturais ou como ciência, né? Eu já falei essa questão de ciência aqui, né? Tem as pessoas que dizem ciência que não passa de papel que você joga no lixo no dia seguinte, quase isso, né? Então, esse negócio são explicações muito mirabolantes. As pessoas, poderia ter sido isso. Você fala assim, poderia ter sido isso, mas poderia ter sido tanta coisa, né? E a possibilidade do alinhamento para aquilo ali ser daquela maneira, cara, tem que ser demais. E a maior parte desses ditos cientistas, né, sejam de várias áreas aí, trabalham com ilações, assim, que o cara fica ali, eu acho que é isso e aquilo, juntam fatores e inventam, né, e muitos desses cientistas aí com desonestidade. Ele passa a vida toda pensando uma coisa, não chega a conclusão nenhuma, para ele poder chegar a algum lugar, está lidando com a natureza humana. Desonestamente ele faz conclusões, força, inventa argumentos, inventa pesquisa, inventa conclusões, e vai que vai em frente. Então, a primeira coisa eu digo, gente, olha só, se não fosse alguma coisa presente, evidente, cara, não teria surgido naturalmente ao longo do tempo, o tempo todo. Isso nunca teria acontecido dessa maneira. Então esse é o primeiro argumento. Olha só, isso tem que ser alguma coisa especial,
porque isso pipocou. Então, se você está dentro desse movimento, você é religioso, você tem que ter o seguinte, cara, você está muito bem acompanhado, porque a humanidade inteira fez isso ao longo do tempo da existência dela inteira. Né? Claro que essa visão de Deus, esse entendimento foi evoluindo, a religião foi, à medida que as pessoas melhoravam o entendimento delas, as religiões iam melhorando, o entendimento delas também, tudo isso evolui e a gente chegou nesse ponto de uma história. Então a religião é uma coisa que não surgiu aqui do uma hora, não. Existe uma história muito, muito, muito longa de tudo que a gente conhece como uma humanidade para chegar nesse ponto. Tá? Então essa é a primeira parte. O argumento é o seguinte, por incrível que pareça, aí você vai ter que acreditar em mim, mas, cara, porque mais eu digo que outras pessoas já chegaram a essa conclusão, né? O Guillemot e o Fritz Schoff foram dois caras que estudaram isso, né? Então, todas essas religiões, na base, eles têm a mesma metafísica, apesar de elas serem diferentes, também serem práticas, objetivos lá para as pessoas, é isso mesmo, né? Porque estão ligadas a povos diferentes. A metafísica, a estrutura dela é muito parecida, todas têm a mesma estrutura, então, cara, não é possível você criar alguma coisa em lugares completamente diferentes, que você não pode querer dizer que aquelas pessoas copiaram, e você querer estabelecer, e ter aquela coincidência metafísica. Tem muita gente que diz o seguinte, não, isso aqui foi porque o povo era próximo, então houve uma influência lá ao longo do tempo, então o cara pegou e copiou aquilo, né? Diz lá que os africanos copiaram dos judeus, que é próximo, não é muito longe. Na verdade, está cheio de afirmações dessas, como falei, aquelas afirmações do racionalismo, do humanismo. O cara quer acreditar em alguma coisa, e aí ele coloca aquela tese. É muito mais difícil você acreditar nisso. É mais fácil você entender o seguinte, cara, olha, as manifestações todas ligadas a Deus, todas elas têm uma mesma estrutura, têm uma mesma metafísica, assim, com uma abordagem um pouco diferente, com variações que são variações do entendimento humano, mas elas explicam o mesmo supernatural, é uma mesma relação, uma relação muito parecida quando você vai no âmago dela. Isso é uma conclusão fácil. Então, cara, assim, você não pode ter um fenômeno que aparece em todo lugar, que todos eles sejam muito similares se você falar que você está falando de uma mesma coisa. Outra coisa é a questão da fé cega. O que é fé cega? Fé cega é um termo técnico, que é a definição de quando você acredita em uma coisa sem que você tenha um retorno que te confirme aquilo. Chama-se fé cega. É você acreditar sem ter retorno. Não, você tem que acreditar porque você tem que acreditar. Chama-se fé cega. Olha só, mais uma vez, você tem que ser muito desonesto ou muito preguiçoso para acreditar que toda pessoa que é religiosa tenha fé cega na religião, fé cega em Deus. Que aquela fé dele jamais se manifestou, ele teve retorno daquela fé que lá, ou que aquele retorno que ele teve foi basicamente uma coincidência que aconteceu na hora. Olha, coincidência, para a gente entender que a religião, o fenômeno da religião, a manifestação de Deus junto a gente, documentada, são coincidências, mas a gente tem que ter coincidência, haja coincidência, a gente tem que ter muita fé mesmo em coincidência, né, para conseguir. A gente tem que ser aí como diz um cientista de mecânica quântica, né, para você poder acreditar nessas coisas, todas essas coincidências. Então, não é verdade. As pessoas acreditam em Deus, acreditam na religião, porque todas elas, ao longo do tempo, ou pessoalmente conviveram com manifestação de Deus junto a elas, ou pessoas ou conheceram pessoas, ou ouviram histórias, ou tiveram próximas de manifestação de coisas que foram consideradas extremamente relevantes, de parecerem causas naturais, ou para que seja a mera coincidência. Tá? Você não pode juntar esse monte de coincidência e dizer assim, não, todas as coincidências são coincidências. Fica muito complicado. E não é verdade, porque, principalmente a gente, por exemplo, nós estamos aqui numa religião que acredita nessa interferência de Deus no dia a dia da gente. Né? Então, se nós somos, eu sou, como Pablo, sou prova viva da presença de Deus no nosso ambiente, né? Na nossa vida. Então, todo sacerdote, por princípio, ele tem uma ligação com Deus, e todo próprio sacerdote tem que ser uma pessoa que consegue dizer para você, às vezes, que ele viu Deus intercedendo em favor das pessoas. Porque o sacerdócio implica em ter essa ligação. E você falasse para mim, e eu sou uma das pessoas que vou dizer o seguinte, olha, é impossível, assim, olha só, a manifestação de Deus perante nós, com pequenos milagres ou grandes milagres, ou interferências, é evidente, é presente. Nós fazemos isso, nós lidamos com isso o tempo todo. A gente pode dizer que talvez os católicos não lidem, porque eles têm um formato diferente, não quero... É uma boa discussão, mas não será nesse momento, né? Tá certo? Então, assim, mas a gente lida. Então, quem está aqui lidando, seja o Bárbaro Rochaz, o Balaos, né? Ou outras pessoas de outras religiões aí, que lidem com o supernatural, como a gente lida, né? Que a gente tem a designação, né?
o poder de Deus transferido para que a gente possa ser intermediário nisso, né? Seja através do oráculo, seja através vamos dizer assim, dos ebós, das magias que são feitas, nós mesmos somos testemunhos de que aquilo ali atua, que existem modificações que vão ajudando as pessoas e que existem respostas que somente Deus, o supernatural importante poderia dar. Ou quando a gente vê, por exemplo, na Umbanda, quando você está presente com aqueles guias, você nota que aqueles guias se referenciam não a eles, eles são os espíritos perdidos, não, eles são espíritos perdidos, não, são fantasmas, não, eles são demônios, não, são almas de pessoas que relatam coisas de vida e que se ligam a um divino superior a respeito disso. Então, a gente que está no contexto da religião, como sacerdote, a gente tem um inúmero infindável elenco de coisas, né, de histórias para contar que nos confirmam isso, né? A gente não poderia ser, quando você é um sacerdote, ou você é falso, que não tem ligação com Deus, esse é o sacerdote que, dessa ligação, esse é o sacerdote, você vai se desligar de Deus. Então é aquela pessoa que vai abandonar a religião, né? Porque eu sempre digo que tem dois patamares. Você pode ser um crente, que você está ali, e aí você pode não ter essa confiança, você não pode ter o entendimento do que deveria ser religião, que eu tento passar aqui. Mas se você é um sacerdote, obrigatoriamente, não tem como uma pessoa assim, eu sou um sacerdote dessa religião, aí no dia seguinte, desacredito em Deus, vou virar ateu, não quero mais nenhuma ligação com a religião. Isso não pode acontecer. Por quê? Porque senão aquela pessoa, a atividade anterior dela é o seguinte, ela não estava ligada, ela estava inventando coisas. Isso pode acontecer, né? Porque o sacerdote implica nessa ligação. Então, você como sacerdote, se você é um sacerdote, você recebeu essa designação, esse poder, se você se ofereceu para isso, recebeu isso, você está o tempo todo ligado com esse divino e trabalhando através dele, com essa interferência do entendimento que existe Deus e por que existe, porque aquilo se confirma através da religião, de todas as doutrinas, toda a ortodoxia que está lá. O sacerdote é a pessoa que confirma, assim, a existência do sacerdote, a atuação do sacerdote é o que confirma que aquela ortodoxia ocorre na prática. Porque senão, de fato, essa pessoa seria uma maluca. Então, tirando a parte dos crentes, você pode botar todo mundo que se declara sacerdote, essas pessoas são os principais testemunhos do que aquilo ali está acontecendo na vida de vocês, são as pessoas que dão os depoimentos de ligação com Deus. Então essa é mais uma evidência, tá? Também temos a questão do oráculo, quase todas as religiões têm oráculo. Bom, vamos lá, os católicos não têm oráculo, né? Os protestantes, cara, não tem nada, mas os católicos não têm oráculo, mas as demais religiões têm oráculo. E que oráculo é justamente esse elemento de ligação com você e Deus. E todo mundo vai ao oráculo, as pessoas se repetem. E você pode dizer o seguinte, não, o oráculo é uma imaginação, uma coincidência. Tem gente que diz que o oráculo é uma fala fria, né? Que você fala coisa ali que aquela pessoa quer ouvir, então ela acredita porque ela quer acreditar naquilo. Mais uma vez, tudo tem dois fenômenos. Você pode entender dessa maneira, você pode querer desacreditar aquilo com outros argumentos. Não vou dizer, porque assim, a gente não vai dizer que não existe a fala fria. A pessoa pode demonstrar, se você pode demonstrar uma fala fria, eu já vi uma pessoa demonstrando. Realmente é coisa que impressiona. Sim, mas aí para você querer te convencer que, né, a pessoa que manipula o oráculo como babalaô, que manipula de forma sincera, que sabe o que está fazendo, querer falar para mim que aquilo que eu falo para as pessoas é uma fala fria, cara, você está assim, você está valendo. A sua tese não se aplica a todos, já não se aplica a mim e a muitos que eu conheço e que conheci. Pessoas que lidam com o oráculo, seja na minha religião, seja em outras religiões, sabem que está vindo aquela manifestação, sabem que as informações são superiores, sabem que aquilo ali afeta a gente, seja porque a gente consulta o oráculo para pessoas ou para nós mesmos, que é uma característica interessante. Então, o babalaô é a pessoa que consulta o oráculo para ele mesmo. Tá? Essa é uma missão, uma prova difícil de ifar, né? Enquanto lá o babalorixá não quer consultar o búzio para ele, vai em outro babalorixá para ouvir búzios para ele, ele vai, vou em outro búzio. Olha só, isso não acontece em Ifá não. O babalaô é a pessoa que, a primeira coisa, o babalaô se cuida sozinho. E ele consulta o oráculo para ele mesmo, o tempo todo, porque se ele não tem capacidade para consultar o oráculo para ele, para saber interpretar para ele as coisas estão certas, para as famílias dele, ele não tem capacidade de fazer para mais ninguém. A primeira coisa que o babalaô tem que ter condição de fazer é fazer aquilo que ele está dizendo para ele mesmo. Ele tem que ser o resultado das ações dele. Por isso que você tem que, eu sempre digo isso, você tem que, onde você relacionar com o babalaô, você veja aquele babalaô, veja o comportamento dele, as atitudes dele, os resultados dele, para você ver o seguinte, aquela pessoa tem alguma coisa para te transmitir. Isso a gente falava há muito tempo, pessoas me ensinavam. Teve uma pessoa uma vez que falou uma coisa interessante, falou assim, olha só, cara,
você está indo, isso aí na época do candomblé, cara, você está indo naquela casa, aquele baú-orixá para te ajudar, você já viu a casa dele, né? Cara, olha só, ele vai dar o que ele não tem para você, cara, se ele não conseguiu para ele, por que ele vai conseguir para você, né? Quando as pessoas iam lá para obter coisas materiais. Então, esse é a informação. Então, eu estava querendo dizer assim, que quando a gente lida com o oráculo, é essa manifestação dessa ligação. Ah, então Deus está lá e é ausente. Não, olha só, os católicos, né, se você é católico, você tem essa impressão de que é um silêncio, você reza e a resposta é silenciosa. Eu vou dizer para você que no catolicismo, verdade, é isso mesmo, mas não é bem verdade isso não. Porque o catolicismo, ele é repleto desses exemplos de milagres que acontecem ao longo do tempo, aqueles milagres reconhecidos e não reconhecidos, os milagres são a presença de Deus. Não é uma ciência, uma coincidência, é a própria pessoa que na mente dela conseguiu se curar, fazer aquele negócio. Olha, você, mais uma vez, você pode fazer um esforço muito grande, ou ser preguiçoso, né, como diz o C.S. Lewis, para acreditar numa bobagem dessa. Assim, sabe, entre 50 mil provas, né, que o documentário, ou as não mesmo que foram colocadas, é evidente que existe atuação, a mão de Deus na vida das pessoas em determinados momentos, né? Seja intencional ou não intencional, que está acontecendo ali, assim, mesmo que seja. Se você não é católico, você está fora de uma religião, que você tem acesso ao supernatural, você é cabalista, sufista, tá certo, né? Ou acredita em orixá, você sabe que a interferência ali, o bandista, você sabe que a interferência ali está no dia a dia, você está sentindo aquele tipo de coisa. Então, se um bandista, né, uma pessoa de orixá, ele não tem a menor dúvida que Deus existe, a menor dúvida que Deus atua, porque assim, para ele acreditar nisso, cara, ele tem que ter sido muito enganado. Eu vou dizer assim, né? Se você tem uma pessoa que é da religião de orixá, ele abandonou aquela religião e foi para os evangélicos, foi para o católico, é porque aquela pessoa, assim, ela conseguiu ter o enorme esforço de se enganar a vida toda, porque, cara, ela teve que fazer um esforço muito grande para cair em tudo errado, para não acreditar na presença, na influência de Deus, tá? Bom, então era isso, eu não queria, já cheguei nos meus 20 minutos aqui, 22 minutos, eu não queria passar desse tempo, e eu queria abordar só pelas voltas, né, dessas coisas. Existem evidências, informações que nos indicam a conclusão que nós temos que tomar. Se a gente querer entrar num âmbito da questão lá, é isso que eu queria dizer o seguinte, que pessoas religiosas não são fantasiosas, que a religião não é uma fantasia, e que eu vou repetir ao contrário, vou falar o inverso disso, né, que as pessoas que não acreditam em religião, que não acreditam em Deus, que não acreditam na influência de Deus na vida delas, isso não tem problema nenhum, né? Os ateus, não existe nada com os ateus, pode continuar vendo assim, mas elas têm duas coisas, ou um esforço muito grande para isso, ou na verdade esforço não, elas têm a preguiça mental de querer pensar, tá bom? Bom, abraço a todos, até o próximo.